É isso aí, salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil. Estamos aqui diretamente do Fox Concursos para você, trazendo a parte 2 de uma aula que vocês assistiram e conferiram no Clube da Aprovação passado, na quarta-feira passada, e que pediram a segunda parte, e o Fox Concursos está aqui atendendo o pedido de vocês para a segunda parte sobre o aulão dos conflitos do Oriente Médio, de uma forma que você vai entender, você vai compreender. Então assim, se você não assistiu a primeira parte, pode assistir essa aula, tá? Pode assistir essa aula. Depois você procura no nosso canal aqui no YouTube e assiste a segunda parte, a primeira parte, para entender o contexto. Mas pode assistir essa porque ela é explicativa e você não vai ficar perdidinho. Talvez algumas coisas depois você entenda melhor, mas pode assistir essa aula. E eu quero aproveitar já para perguntar aí, vocês estão interagindo no chat, se você já deixou o seu like, se você já deixou sua curtida e se você assistiu a primeira parte da aula, o aulão sobre o conflito, as origens dos conflitos no Oriente Médio. Então comenta aí no chat que eu quero ver quem tá ligado, quem tá conectado e quem já acompanhou a primeira parte. E eu peço também para você compartilhar essa live, para você deixar o seu comentário, deixar a sua interação, isso é muito importante para nós e também é muito importante que você acompanhe o Fox Concursos nas mídias sociais. Né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, acione o sininho para receber as notificações das nossas lives. Siga o nosso Instagram, @FoxConcursos, nosso Facebook, Fox Concursos, no Spotify também estamos, no Twitter e no LinkedIn para você, em todas as mídias sociais, para você ficar por dentro, né, do mundo dos concursos em primeiríssima mão. Então olha só, quando a gente fala sobre Oriente Médio, vamos começar aqui porque o papo é reto, o papo é direto e o papo bom é sempre, eu digo, papo curto, não é mesmo? O Oriente Médio é uma região, tá? É uma região que ao longo da história foi habitada e disputada por diversos povos, beleza? Então é uma região de disputas históricas. Não são recentes essas disputas. As disputas na região do Oriente Médio, elas são históricas, elas são antigas. E aí, como foi falado lá na primeira aula que você pode conferir se você ainda não assistiu, nós temos a origem, né, de uma pessoa, de uma personalidade, aqui, Abraão, responsável pela origem de dois grandes povos que habitaram a região. Então Abraão aqui, ó, ele é, digamos, ligado diretamente a Ismael, que é seu filho com Agar, né? Ismael, seu filho com Agar, e Abraão também é aqui, ó, ligado diretamente com Isaac, que depois gerou Jacó, que virou Israel e tudo mais. Então nós temos aqui, ó, nessa situação, nós já temos uma boa de uma visão sobre a disputa na região. Lembrando que a disputa nada mais é do que uma briga entre meio-irmãos, né? Por essa região que nós conhecemos como Oriente Médio, que tem aqui, ó, o Estado de Israel e vários outros países. Mas também nós temos nessa região a ocupação de vários povos ao longo da história. Por isso é importante que você lembre que essa região chamada de Oriente Médio, ela foi ocupada por diversos povos ao longo da história. De Ismael, ok? De Ismael descendem os árabes, ok? De Ismael descendem os árabes e de Isaac descendem os judeus. Vamos colocar aqui, ó, os judeus. Então vamos lá, essa galera aqui, ó, os judeus, vamos começar por eles. Eles permaneceram às margens do Jordão, e a evolução política dos judeus, ela se deu de um jeito muito legal. Nós temos aqui, por exemplo, as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel que habitaram a região das margens do Jordão. Então vale a pena você lembrar disso. Os judeus habitaram a região das margens do rio Jordão, ok? Onde hoje é o Estado de Israel, exatamente, onde hoje é o Estado de Israel. Eles evoluíram politicamente para 12 tribos de Israel, ok? Habitando a região chamada de Hebron, beleza? Hebron. Depois eles foram para o Egito, nós temos a migração deles, né? A migração deles para o Egito. Lá no Egito eles permaneceram mais ou menos 400 anos, até saírem do Egito liderados por Moisés, num episódio conhecido como Êxodo, tá? Então nós temos aqui, ó, a saída deles do Egito. O Êxodo marcou a saída deles, a saída deles do Egito, liderados por Moisés.
Beleza? E aí, neste processo de retorno à sua velha pátria, de retorno à sua terra antiga, nós temos todo aquele episódio narrado pela Bíblia, né? Dos anos de peregrinação pelo deserto. Nós temos aí narrativa bíblica também falando sobre o retorno para a região chamada de Canaã. E aí aquela região que outrora nós tínhamos habitadas pelas 12 tribos, chamada agora de Canaã, seria o berço do conhecido Reino de Israel. Tá? Então Canaã seria o berço do Reino de Israel. E Israel então saiu de uma situação, Israel, ou as antigas 12 tribos, ou os hebreus, são vários nomes para a definição e também para o entendimento dessa história, mas que se referem ao mesmo contexto. Você tem aqui os hebreus, a organização da sua forma, a evolução da sua forma política, saindo do patriarcado, passando por um período religioso de administração dos profetas e depois a organização da monarquia, o reino de Israel. E Israel teve 3 reis bem conhecidos que você deve saber ou já deve lembrar. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois nós tivemos Davi, depois nós tivemos Salomão e após a morte de Salomão aconteceu um cisma, tá? Após a morte de Salomão aconteceu um cisma. O que é cisma? A divisão do reino de Israel em 2 reinos. Após a morte de Salomão, começou uma treta, uma briga para saber quem seria o herdeiro do trono. E aí nós temos as 10 tribos, digamos assim, né? As 10 relações, 10 etnias pertencentes ao mesmo povo, ou 10 grupos, melhor assim, pertencentes ao mesmo povo, ficando de um lado e 2 ficando de outro. Então, a partir do ano 910 a.C., mais ou menos, esse cisma deu origem a 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, que cuidava basicamente da questão na economia, na parte comercial, né? E o reino do sul, com 2 tribos, chamado de reino de Judá. Então este é o resultado do cisma. Mas o que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você entenda que com o cisma acontece uma coisa muito interessante, que é o enfraquecimento deste grupo. Então imagine o seguinte, 12 filhos, cada filho com a sua família gigantesca, tá? Quem vai ser o herdeiro? Quem vai ser o herdeiro do trono para governar tudo isso? 10 filhos, 10 tribos escolheram um. Não, esse é o herdeiro original. 2 falaram não, é outro. Então houve a divisão do reino. O que era o reino de Israel agora foi dividido em 2 reinos. No norte, Israel, tá? Israel. Nós temos aqui a atividade comercial, sendo os responsáveis pela herança, digamos assim, da relação de trocas, de negociações, de caravanas, comércio e tudo mais. Ainda lá nas margens do Jordão. Ainda lá nas margens do Rio Jordão, tá bom? E aí no sul nós temos Judá, o reino de Judá, 2 tribos que reconheceram um herdeiro e preservaram os valores da religião dos seus antigos pais. Preservaram, e a capital do reino do sul era Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino do sul e a religiosidade, a religião judaica ficou muito forte aqui no sul, tanto que no norte eles se perdiam, né? Eles adoravam falsos deuses, falsos profetas, como diz nos relatos bíblicos. Mas para a nossa história aqui dos conflitos no Oriente Médio, o que importa é você saber que isso provocou um enfraquecimento do povo judeu, porque agora dividido em 2 reinos, era muito mais fácil de dominar. Então nós temos a região aqui sendo dominada por outros povos ao longo do tempo. E essa dominação por outros povos ao longo do tempo faz com que haja uma perda, né, da identidade entre as pessoas e a terra. A terra agora é dividida por uma confusão política, é mais fácil a gente dominar. Então, a região de Canaã, a região do antigo reino de Israel, a região, a margem do Jordão, aqui ó, a margem do Jordão, essa região que hoje, onde está o reino de Israel, ela foi dominada por outros povos. Ou seja, os judeus perderam o controle sobre a região por causa dessa divisão interna, por causa dessa crise política. Sabe aquela ideia de dividir para governar? Pois é, os caras estavam divididos. Ficou muito mais fácil
de controlá-los, tá certo? Então uma sequência de povos aqui passaria a dominar a região, como por exemplo, os assírios. Os assírios dominaram a região. Os assírios dominaram a região. Também nós tivemos quem mais dominando a região? Os babilônios, tá? Os babilônios, inclusive, quando eles venceram os assírios, eles levaram os judeus para o cativeiro da Babilônia, que é a história lá na Bíblia que envolve Nabucodonosor, o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem várias histórias relacionadas a este momento do cativeiro na Babilônia, que foi quando os hebreus foram para lá e conheceram, as maravilhas do Império Babilônico. E Babilônia, inclusive, é associada na linguagem bíblica a confusão. Babilônia é associado à perversidade. Babilônia é associada sempre àquela coisa de putaria mesmo, de acordo com as interpretações, porque o cativeiro da Babilônia para eles foi um choque cultural muito grande. Então eles já tinham perdido a autonomia sobre sua terra, foram dominados pelos assírios. Os assírios foram no passado dos povos mais tensos e maldosos que a gente conhece. Tanto que alguns profetas foram enviados para a Síria, para pregar a mensagem, e tinham medo. Jonas foi um exemplo desse. Então, eles perderam a identidade e foram traumatizados pelo impacto de choque cultural. Depois foram para a Babilônia. Aí, depois, os babilônios, a região foi dominada pelos persas, tá? Pelos persas, que é quando Ciro ordena o retorno dos judeus às suas antigas terras, mas essas terras estavam sob o controle dos persas. Aí ele ordena a reconstrução de monumentos sagrados para os judeus, mas o fato é que aquela região não era mais dominada pelos judeus. Aquela região agora estava sob domínio persa, mas eles puderam voltar para sua casa. Depois nós temos quem? Os macedônios, tá? Os macedônios com Alexandre o Grande, os macedônios que dominaram a região, os macedônios que foram importantes para trazer um pouco da cultura greco-romana, que depois seria a cultura greco-romana, para a região, mas os judeus continuam sendo dominados por outros povos, eles não têm mais o seu estado, a sua independência. Depois nós temos quem? Os romanos, e aqui com os romanos acontece uma coisa bem interessante, porque foi durante o controle dos romanos da região que nós tivemos o surgimento do cristianismo. Existiu o judaísmo, religião monoteísta. Durante a dominação romana é que nós temos o surgimento do cristianismo. Por isso que você lê lá na Bíblia alguns trechos, com Jesus dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César, por causa do símbolo do poder romano. A mesma coisa quando nós temos aí a organização política. A Judéia, que era uma província romana, tinha controle de Roma. Mas os judeus mantinham em si o espírito, um espírito de reconstrução do seu antigo reinado. Eles vivem com essa ideia de reconstruir os tempos áureos do reino de Israel. Então essa dominação romana, ela foi uma dominação bem tensa. Estava difícil. Os judeus não se submetiam ao controle romano. Os judeus não se submetiam à autoridade romana. Existiam vários grupos de resistência, chamados pelos romanos de revolucionários. Tanto que o contexto, o episódio, onde nós temos aí o aparecimento de Jesus, se dizendo o Cristo, ele provocou entre os judeus uma certa expectativa. Mas quando Jesus diz assim, olha, eu não vim trazer a espada, o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Aí os judeus falaram assim, peraí, então tá errado. A gente quer um cara que vem aqui, que enfrente Roma, que brigue com Roma, para a gente poder ter o nosso espaço e a nossa independência política de novo. Não, então esse cara aí nós não vamos apoiar. É por isso que acontece uma inversão, onde nós tínhamos um momento de apoio àquelas ideias muito diferentes trazidas por Jesus, e de repente você não tem mais esse apoio, porque eles perceberam que Jesus estava falando num sentido espiritual e os judeus naquela época queriam era um sentido material mesmo. Eles queriam partir para a guerra contra Roma, mas Roma era quase que invencível. Muito bem, e aí os romanos, para tentar resolver a questão de uma vez por todas, e essa é uma data importante que eu quero que você considere, no ano 70 depois de Cristo, tá? Os romanos, eles destruíram, aconteceu a destruição de Jerusalém, tá? A destruição de Jerusalém. Esse povo não dá pra gente controlar, então bora, vamos arrebentar com esse povo, vamos exterminar com esse povo, vamos fazer um genocídio, vamos exterminar o povo judeu.
no ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém. E isso provocou o quê? Isso provocou uma diáspora entre os judeus. O que é diáspora? Dispersão dos judeus pelo mundo, a diáspora judaica. Lógico, os romanos foram destruir Jerusalém, os judeus pegaram e vazaram pelo mundo, se espalharam, saíram de lá, saíram do seu território no ano 70 depois de Cristo. E aquele território continuou sob dominação dos romanos. Tá certo? Até aqui você conseguiu entender? Tá? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu comentário no chat aí pra gente conversar legal. Eu tô falando de uma parte da história aqui, beleza? Vocês conseguiram? Então conseguiram entender? Deixa aí nos comentários. O que vocês estão achando da aula? Comenta aí, porque nosso Clube da Aprovação, toda quarta-feira às 20 horas, tá aqui justamente para falar com vocês sobre isso. E hoje é um dia mais especial, né? Hoje a Lua está em seu perigeu, o ponto mais próximo, né, do planeta. Ela tá com a gente tem uma sensação de que ela tá maior, tá uma noite maravilhosa, uma noite linda. Quem tiver aí a oportunidade, assim que terminar essa aula, vai lá dar uma conferida. Ou então, se você já tá perto da janela, já dá uma olhada, porque a noite preparou um espetáculo para você. A natureza preparou um espetáculo para você. Hoje tá fantástico, tá sensacional. Eu mesmo saindo daqui vou dar uma olhada. Eu gosto dessas coisas, assim, eu acho muito legal. Então é um presente, é um presentaço. Eu quero saber se hoje você tem gratidão, tá grato por isso. E se você está entendendo o que eu estou falando aqui de forma bem abrangente, para você entender os conflitos, está entendendo? Deixa seu comentário aqui no chat, porque para nós isso é muito importante, beleza? Para nós isso é muito importante. Vamos lá! A gente falou de uma parte da história, certo? Suspende agora, vamos falar um pouquinho dos árabes. E os árabes, meu filho, o que os árabes têm nessa parada aqui? Bom, Ismael, junto com a sua mãe, ele foi para a região do Oriente Médio, chamado de Península Arábica, beleza? Península Arábica. E aí, na Península Arábica, por isso são chamados de árabes, eles acabaram ocupando a região, que no passado não era uma região muito interessante, porque era uma região árida. O que tinha lá? Tinha o petróleo, mas o petróleo naquela época não era uma coisa como hoje, certo? Até porque também muitas reservas não eram nem conhecidas. Mas eles habitaram essa região e como não era uma região agricultável, não era uma região muito fértil, não era uma região de muita produção, eles se especializaram no comércio, beleza? No comércio. Eles se organizaram numa sociedade tribal, eles tinham uma sociedade tribal. Várias tribos se organizavam e essas tribos, elas comercializavam entre si. E nós tínhamos 2 centros comerciais. Tá? Nós tínhamos este comércio acontecendo basicamente em 2 grandes centros, Meca e Medina. Meca e Medina, que eram 2 cidades, centro e polos comerciais dentro do mundo árabe, beleza? Dentro do mundo árabe. E assim os árabes ocuparam toda a Península Arábica, beleza? Ocuparam a Península Arábica, então aqui ó, os judeus tinham esse território aqui, certo? Em 70 depois de Cristo eles se dispersaram. E os árabes foram povoando, ó. Os árabes foram ocupando. Isso aqui não eram países, os países surgem depois. Mas os árabes foram ocupando essa região e trabalhando com o comércio. Comércio por meio de caravanas, comércio de especiarias, comércio de tecidos e tudo mais. Beleza? Eles eram politeístas, então era uma cidade tribal politeísta. Beleza? Acreditavam em vários deuses. Em vários deuses. Não existia uma religião única. Eles acreditavam em vários deuses. Até que nasce no ano de 570 depois de Cristo, mais ou menos em 570 depois de Cristo, nasce o profeta Maomé ou Mohammed, tá? Maomé ou Mohammed. E o profeta Maomé, na verdade, antes de se tornar profeta, ele era um condutor de caravanas. E ele diz ter recebido no alto de um morro uma visão. Ele recebeu uma mensagem de Deus. Maomé foi o fundador do Islã. Ó, Islã. Mais ou menos no ano 620, mais ou menos por aí, ele recebeu uma mensagem do Islã. O que é Islã? Um só Deus, Alá.
Tá? O Islã é a mensagem que diz, existe um só Deus, Alá, e Maomé se torna o pai do chamado islamismo, que é a religião que segue a ideia de que só existe um Deus, o Deus é Alá. E Maomé veio para fechar a mensagem divina ao povo. Então toda a mensagem começa com Moisés, que trouxe a justiça, que trouxe a lei. Depois veio Jesus, que trouxe o amor, e Maomé agora traria o equilíbrio entre o amor e a justiça, trazendo a proposta de uma nova religião, o islamismo. No ano 622 depois de Cristo, acontece a chamada Hégira. A Hégira nada mais é do que a fuga de Maomé, de Meca, onde ele foi perseguido por pregar essa mensagem monoteísta, para Medina. E este ano é muito importante, porque ele marca o início do calendário muçulmano. Muçulmano significa servo de Alá, tá? Então o seguidor do islamismo é muçulmano. O islamismo é a religião que prega a existência de um único Deus, Alá. E o seu profeta maior representante é Maomé. As palavras, a mensagem de Alá foram registradas numa obra chamada Alcorão, que é o livro sagrado aí para esses novos membros. Mas a religião começou muito discreta. E Maomé dizia o seguinte, a gente só tem um Deus, então a gente só tem que ter um governante também. Cara, numa sociedade tribal politeísta, essa mensagem veio como uma bomba. Por isso fizeram um atentado com ele em Meca, olha só, e aí ele teve que vazar, teve que ir embora para Medina. A fuga de Maomé de Meca para Medina chama-se Hégira. Professor, e lá na região do Rio Jordão? A região do Rio Jordão está sendo ocupada por povos, já que os judeus, desde o ano 70 depois de Cristo, vazaram, zarparam de lá. Então nós temos essa região ocupada por outros povos, inclusive descendentes dos árabes que foram ocupando essa região. E aí Maomé vem com essa ideia, tá? Em Medina ele consegue vários simpatizantes. Em Medina ele consegue chamar a atenção de várias autoridades que olham naquela nova religião uma oportunidade de ascensão política e de ascensão econômica também. Por isso que no ano 630 depois de Cristo, acontece a tomada de Meca. Maomé volta, tá? Tomada, deixa eu colocar aqui, do poder, tomada do poder em Meca. Maomé volta com os mujahedins, né? Os árabes do deserto, volta com os guerreiros, beleza? Volta com os guerreiros e toma o poder em Meca. Toma o poder. Derruba os governantes de Meca, dá um golpe político e toma o controle de Meca. E a partir daí ele institui a religião islâmica. E ele consegue promover a unidade do povo árabe, ou pelo menos buscar isso, né? Unidade do povo árabe, pelo menos buscava isso, do povo árabe. Por quê? Porque agora eles têm uma religião, essa unidade ela é política. Nós vamos agora nos submeter a um governante que usa a regra, a lei religiosa, que usa a religião como regra, como lei. Então, uma unidade política, religiosa e econômica. O líder, o governante agora, ele é o quê? Ele é um chefe político, ele também é chefe religioso e eles usam a religião e a política, ou melhor, eles usam a religião como justificativa para uma política unificada e como um meio para a expansão econômica do seu comércio. Então eles começam o quê? Essa unidade do povo árabe começa um processo de expansão dos árabes. Expansão, levando o comércio, levando o seu império e levando também a sua religião. Por isso acontece um expansionismo árabe e expansionismo da religião muçulmana. Por isso eu quero que vocês entendam, gente, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. O árabe é uma etnia, é um povo. O islamismo é uma religião, mas a religião predominante no mundo árabe é o islamismo. Mas não significa que todo árabe seja islâmico ou muçulmano. Tem outras religiões também. Tá? Tem outras religiões. Assim também como nem todo muçulmano é árabe. Tem muçulmano que é persa, tem muçulmano... Porque a religião expandiu muito. É só você pensar no cristianismo.
A sede, né, do cristianismo, vamos pegar catolicismo primeiro, é Roma, a Itália. Mas existem católicos só na Itália? Não, a religião católica, ela ultrapassa limites de países, de povos. Você tem etnias diferentes. O italiano tem uma origem diferente do brasileiro, mas ele é, né? Por exemplo, o católico italiano tem uma origem diferente do católico brasileiro, mas eles são unidos pela religião. É a mesma coisa aqui. Existem povos persas, por exemplo, o Irã é um país árabe? Não, ele é um país persa, mas a religião é muçulmana. A mesma coisa acontece com a Turquia. A Turquia é um país árabe? Não, é turco, mas eles são da religião muçulmana. Vocês entendem? Então é isso que eu quero que você entenda. Essa expansão, ela ultrapassou os limites dos domínios árabes e levou, logicamente, os árabes para lugares muito distantes, não somente na Península Arábica. Então eles começaram um processo de expansão. Dominaram toda a Península Arábica, dominaram a margem do Jordão, foram para o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar, chegaram à Europa e só foram detidos no ano 732 lá por Carlos Martel, na Batalha de Poitiers. Então você imagina que em 100 anos os árabes expandiram, eles aumentaram de tamanho de uma forma gigantesca. Quer ver? Eu vou mostrar aqui uns mapas para você, ó. Então eles saíram mais ou menos daqui e em 100 anos eles expandiram e tomaram todo esse controle aqui, ó. Eles saíram da Península Arábica, eles foram para o norte da África, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar, chegaram à Península Ibérica. Eles também foram para outras regiões da Ásia. Olha que coisa louca, é absurdo o processo de expansão deles, motivados por uma unidade que se justificava pela religião, tá certo? Muito bem, acompanha comigo a ideia. Só que no ano 633, Maomé morreu. No ano 633, quando a expansão tinha começado, nós temos morte de Maomé, morte do profeta. Morte do profeta. Aí, meu filho, a religião misturada com política, misturada com economia, aí vira uma briga, né? Morreu o profeta. Quem é o herdeiro dele? Quem é o herdeiro de Maomé? Aí surgiram dois grupos, tá? Surgiram dois grupos. Com a morte do profeta, nós temos uma divisão que acontece na religião. Há uma divisão que acontece na religião. O islamismo era a religião oficial, ok? Mas e aí? Como é que a gente faz para continuar esse negócio? Bom, aí nós temos o surgimento de dois grupos. Os xiitas, que diziam o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, ó. Só um Deus Alá, o nosso profeta é Maomé, só que o governante tem que ser descendente de Maomé e nós só seguimos o Alcorão. Lógico, eles tinham os interesses deles. É como se fosse um partido político dentro da religião, um grupo dentro do islamismo, os xiitas. Olha, só o profeta Maomé, beleza, a gente só segue o Alcorão, e o governante tem que ser descendente de Maomé. Esse grupo, xiitas. E aí o outro grupo falou, não, o governante não precisa ser descendente de Maomé, não. O governante, ele tem que ser um líder religioso, mas não precisa ser descendente de Maomé. A gente também vai seguir o Alcorão e vai seguir as sunas, que são comentários do Alcorão. E a esse grupo nós damos o nome de sunitas. Então quando você fala de xiita e sunita, você está falando de muçulmanos, mas com interpretações políticas e religiosas diferentes do Islã. Ok? Muito bem. Quando você fala de árabe, você está falando de povo. Quando você está falando de muçulmano, você fala de religião. Quando você fala de sunita e xiita, você está falando de correntes dissidentes dentro de uma mesma religião. Só que aí os sunitas têm as mesquitas dele, tem o protocolo religioso deles, mas o Deus é Alá e o profeta é Maomé e o Alcorão é seguido. Os xiitas têm as mesquitas deles, são considerados mais conservadores. Os xiitas são a minoria dentro do Islã, tá? Mas em países como o Irã, eles são a maioria. Eles são mais conservadores, os sunitas são mais moderados, digamos assim. Só que quando a gente fala de terrorismo e grupos terroristas, aí não tem nada a ver. Por exemplo, o Estado Islâmico era sunita. Aí eu falo assim, pô, mas eu não entendo, professor, os sunitas não são mais moderados? Isso em termos de flexibilidade religiosa, não em atitudes,
tá? Não em atitudes, mas também eu não quero dizer que a religião muçulmana é responsável pelas ações ou atitudes provocadas por grupos terroristas. Vamos fazer a separação. Eu não posso... Existe padre pedófilo? Existe. Existe pastor pedófilo? Existe. O que eu não posso fazer é dizer que a religião como um todo, ela é culpada ou ela é a causadora disso. Eu não posso dizer isso. Existem árabes terroristas? Existem. Muçulmanos terroristas? Existem. Mas eu não posso dizer que a religião muçulmana é a religião terrorista. Porque ao longo da história as pessoas usam o nome de Deus e o nome dos seus interesses religiosos para conseguir buscar o poder. Já dizia o Lord Voldemort, né? O que existe é o poder. E aqueles que são fracos demais para obtê-lo. Então os grupos se dividem em torno de poder. Então não confunda assim. Só lembra que dentro de uma religião islâmica tem dois grupos, xiita e sunita. Não tenta entender porque nem eles se entendem. Beleza? Mas eu quero que você entenda que essa expansão seguiu adiante. E eles dominaram territórios. O Império Árabe cresceu muito, avançou pra caramba, tá? Só que a região depois eles foram vencidos, submetidos e dominados por um último povo, um último império, um último dos grandes impérios do Oriente, que foi o Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano dominou as regiões que foram dominadas anteriormente pelos árabes, e o Império Turco-Otomano dominou a região que já estava à deriva, que tinha sido abandonada pelos judeus, e assim o Império Turco-Otomano consegue estabelecer uma das maiores extensões territoriais da história, até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano foi desmembrado. Ele foi desmembrado. E como consequência disso, várias partes, digamos, que pertenciam ao Império Turco-Otomano foram divididas entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Mas 20 anos depois veio a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos o episódio do Holocausto, nós temos a causa judaica em questão, nós temos o sionismo, a ideia do retorno dos judeus à sua pátria, nós temos o conflito, o contexto da Guerra Fria no pós-Segunda Guerra Mundial, e nós temos um jogo de interesses que interfere diretamente sobre a região. Então aquela região que no passado tinha sido parte do Império Árabe, que no passado tinha sido parte do Império Turco-Otomano, começa agora a mudar a sua configuração geopolítica e aparecem países novos, aparecem estados novos. E aí o surgimento desses países faz com que aquele antigo território, antes dominado por impérios, agora seja um território formado pelos mesmos povos que compunham, mas divididos por fronteiras políticas que nós chamamos de Estado. Então, é só você olhar aí, ó. Esse é o Oriente Médio. O Iraque, oficialmente em 1920, ele vai surgir como reinado, depois república. A Arábia Saudita, 1932, a sua independência. A Síria, Líbano, 1943. A Síria, 1946. A Jordânia, 1946. O Egito, 1953. E alguns países aqui não árabes que também adquiriram sua independência. O Irã, país persa, mas de religião muçulmana. A Turquia, que como país se organiza após a Primeira Guerra. O Afeganistão, tá? Como país. E aqui os outros países vão surgindo, os outros países vão aparecendo. E existia uma região aqui, ó, essa região chamada de região da Palestina, que era um protetorado britânico. Era um protetorado britânico a região da Palestina. Lá na região da Palestina, habitavam palestinos, que são descendentes dos árabes, e também judeus. Porque lá no passado, aquela região tinha sido o berço do povo judeu. Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra domina a região. Ela protege a região. Faz parte do Império Britânico. A ONU, recém-surgida, falou assim, olha, nós vamos ter que decidir isso. Já que está surgindo vários países, já que tem um monte de país surgindo, vamos fazer a questão ali, vamos fazer a região ganhar uma certa particularidade política? Vamos. E em 1947, a ONU propôs um plano de partilha da região da Palestina. 1947, a ONU propôs um plano de partilha da região da Palestina. Porque em 1948 estava certo que a Inglaterra se retiraria de lá. Então a ONU falou, vamos tentar criar um plano de partilha que seja bom para os dois lados. Então, de acordo com o plano de partilha da ONU de 1947, o seguinte, galera, quando os ingleses saírem, vai ficar assim, beleza?
Nós vamos ter um Estado judeu, que é esse amarelinho aqui, ó, esse está na região da Palestina, um Estado judeu. E nós vamos ter um Estado palestino, que vai pegar aqui a faixa de Gaza, a região da Cisjordânia. E Jerusalém será uma cidade internacional. Por quê? Porque Jerusalém é o berço de 3 grandes religiões e ela não pode pertencer a Estado oficialmente nenhum, tem que ser uma cidade internacional. Esse foi o plano da ONU. Deu certo o plano da ONU? Não deu. Claro que não deu certo. Os palestinos ficaram empolgados, falou que legal, a hora que os ingleses saírem, a gente vai ter um território nosso. Só que aquele território, quando os ingleses se retiraram, ninguém foi lá dizendo, peraí, vamos organizar aqui conforme a ONU falou. Não. Os ingleses se retiraram, o Egito cresceu o olho, falou, eu vou pegar uma parte desse território para mim. A Jordânia cresceu o olho, falou, eu vou pegar uma parte desse território para mim. E aí olha só que louco, cara, olha que louco. Com a saída dos britânicos, Israel, em 14 de maio de 48, fala o seguinte, esse território todo da Palestina é de Israel. Egito fala, aqui não é de Israel nada não, nós vamos lutar por esse território. A Jordânia fala, não é de Israel tudo não, nós vamos lutar por esse território. E Israel trava uma guerra, é a guerra de independência de Israel entre 1948 e 1949. Israel vence a guerra contra os vizinhos, ou seja, Israel lutou contra o Egito e lutou contra a Jordânia. Ok? Daquele território todo, desse território todo chamado de Palestina, o Egito anexou a faixa de Gaza, passou a pertencer ao Egito. E a Jordânia anexou a região da Cisjordânia, que passou a pertencer à Jordânia. E os palestinos? Meu filho, os palestinos ficaram sem nada. Os palestinos ficaram sem nada. No meio da confusão, no meio do pipoco, no meio da briga, os palestinos ficaram sem nada. Os palestinos perderam a oportunidade da criação de um Estado palestino. Eles não tiveram força suficiente. Apesar da existência de grupos, apesar da existência de movimentos, eles não tiveram a unidade necessária para um Estado. Eles foram traídos pelos seus parentes árabes do Egito e da Síria, e eles foram traídos pelos seus meio-irmãos distantes, os judeus. E aí foi criado o Estado de Israel. O Estado de Israel não respeitou o direito dos palestinos, os palestinos não conseguiram constituir o seu Estado. Uma parte do território da Palestina foi anexada pelo Egito, outra parte foi anexada pela Jordânia. Muito bem. E assim foram por 20 anos. Assim foi por 20 anos. Eis que em 1967, o Egito, a Síria e a Jordânia resolveram atacar Israel. Fala, peraí, Israel está aqui no meio do nosso território, não vamos deixar isso barato, não. Vamos atacar Israel? Vamos atacar Israel. Vamos atacar Israel, vamos lá. E aí fizeram uma guerra. Só que essa guerra foi um fiasco. Ela é chamada de Guerra dos 6 Dias. Por quê? Porque de 5 a 11 de junho de 1967, Síria, Jordânia e Egito atacaram Israel e perderam a guerra. Israel lutou sozinho contra os 3. E aí Israel conquistou a Cisjordânia, Israel conquistou a faixa de Gaza, Israel conquistou as colinas de Golã da Síria, Israel reafirmou a sua superioridade na região, Jerusalém agora pertence e está dentro de Israel, e Israel aumenta o seu tamanho, conquista muito mais territórios após a Guerra dos 6 Dias, lá em junho de 1967. E os palestinos continuaram submetidos ao governo de Israel. Só que desde então, os palestinos vêm lutando para o reconhecimento do seu Estado. E existe um panorama que é assim, veja, os territórios ocupados por Israel, até 1988. 1988 a 2000, houve uma mudança, mas olha a concentração de palestinos aqui na faixa de Gaza. Olha a concentração de palestinos na Cisjordânia, tá? E atualmente nós temos os palestinos controlando a faixa de Gaza com um grupo chamado Hamas, que é a favor da criação de um Estado palestino por vias revolucionárias. E nós temos o grupo aqui palestino na Cisjordânia, que é chamado de Fatah, que é favorável a criação do Estado palestino por vias democráticas. Então hoje o conflito que nós vivemos atualmente se dá pela vontade, pela necessidade dos palestinos em ter o reconhecimento do seu Estado. Porque Israel ganhou no grito, os palestinos ficaram perdidos e eles querem o reconhecimento do seu Estado. E aí, logicamente, que por vias políticas, muitas vezes eles não são ouvidos, então eles apelam. O Yasser Arafat, criador da OLP, Organização para a Libertação da Palestina,
Ele dizia uma frase muito interessante, dizia o seguinte, olha, a gente tentou por vias políticas, mas não deu certo, então a gente foi por vias revolucionárias. Infelizmente o mundo é assim. A gente fica falando que nós estamos sendo humilhados pelos israelenses, ninguém dá ouvido. Aí quando explode lá uma sinagoga, todo mundo olha. Não estou defendendo, tá? Eu estou querendo dizer que foi o que o Yasser Arafat falou. Então hoje, o conflito que existe hoje, ele tem como base aí essa origem histórica. Ele tem como base essa disputa territorial. E desde a Guerra de Independência de Israel. Mas não pensem vocês daí que os árabes estão todos unidos, não. Porque a oportunidade ali, por exemplo, era em 48, os egípcios, os jordânios, os sírios, até os libaneses apoiarem a criação de um novo Estado para os palestinos. Mas eles não fizeram isso. Eles quiseram pegar aquele território conforme lhes era conveniente. Então, há uma disputa intensa na região e a presença de Israel ali, e existe também, além da presença de Israel ali, uma constante disputa pelos palestinos que estão concentrados na faixa de Gaza, o Hamas, e pelos palestinos na Cisjordânia, porque eles querem o reconhecimento do seu território, tá? Você conseguiu entender? Eu quero que você deixe aí no comentário, no chat, se você conseguiu entender. Só que, ó, gente, eu vou falar uma coisa pra você, a gente vai ter que ter a parte 3. A gente vai ter que ter a parte 3 pra gente entender sobre terrorismo, grupos terroristas, e eu acho que a parte 3 pode ser no próximo Clube da Aprovação. Quem aí quer o aulão sobre o Oriente Médio, parte 3, grupos terroristas, no Clube da Aprovação? Aí você vai ter que mandar um Instagram aqui, ó, pro Fox Concurso, presta atenção. Manda uma DM aqui, ó, manda uma DM, beleza? E coloca lá, ó, Conflitos, parte 3, ó, com o professor Júlio Reiser. Coloca lá. Eu vou deixar você printar o quadro, tem o pessoal pedindo ali no chat. Eu vou deixar você printar o quadro, beleza? Vou deixar você printar o quadro, printa o quadro, printa o quadro, printa o quadro. Todo mundo printou? Todo mundo printou o quadro? Aproveitou para printar? Então é o seguinte, a gente vai ter que fazer mais uma aula, cara. Não vai ter jeito, é muito assunto. É muito assunto, isso aqui dá pra fazer uma semana só falando sobre isso. Então eu vou pedir uma coisa para você que está assistindo, ó. Você que está assistindo, você já segue lá o @Fox Concurso, certo? Beleza, você já segue o @Fox Concurso. Então você vai fazer o seguinte agora, eu quero todo mundo fazendo isso, tá? Todo mundo fazendo isso, ó. Você vai pegar e vai mandar uma mensagem pro Insta do Fox Concurso, ó. Mandar uma mensagem pro Insta do Fox Concurso dizendo o seguinte: queremos, tá? A terceira, eita, T feio, a terceira parte da aula de Oriente Médio, da aula de Oriente Médio com o Júlio Reiser, beleza? Oriente Médio com o Júlio Reiser. Então você coloca lá, beleza? Coloca lá, manda uma mensagem assim que terminar essa live, manda a mensagem pro Instagram do Fox Concurso e pede. Fala, ó, eu quero, nós queremos aí, porque aí no próximo Clube da Aprovação, na quarta-feira que vem, a gente fala sobre a parte 3, só sobre grupos terroristas daí. Vamos falar só sobre terrorismo. E aproveita aí quem tá seguindo, quem já tá acompanhando, segue lá também o meu Instagram, tá? @Júlio Reiser, beleza? @Júlio Reiser. Segue lá no Instagram, porque é muito importante, é muito legal, é muito importante ter essa conexão com vocês, faz toda a diferença. E essa aqui é a nossa casa no mundo virtual, né? Nossa casa na web. São as nossas mídias sociais. Então segue a gente, que eu fico muito feliz em receber cada um de vocês, eu fico muito satisfeito em receber cada um de vocês e faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero terminar esse assunto, quero falar sobre os grupos terroristas, mas para isso eu preciso que você mande uma DM pro Instagram do Fox Concurso. Manda uma DM lá, faz uma pressão, que aí a galera marca a nossa terceira aula para quarta-feira que vem. Eu vou falar só sobre grupos terroristas e vai ser muito legal. Beleza? Galera, um abraço para todos vocês que continuaram e assistiram aqui com a gente. Quem não entendeu alguma parte, assiste a primeira parte, a primeira aula que foi da quarta-feira passada, que vai fazer todo sentido para você assistir essa. E aí, na aula sobre o grupo terrorista, você vai ficar bem ambientado, vai ficar por dentro e tudo mais. Peço para você compartilhar essa live com seus grupos, compartilhe o conhecimento, porque isso faz muito bem. Foi um prazer falar com vocês. Um beijão no coração de todos, boa quarta e bora ver a lua agora. Até mais.